Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Amazonês. E antes da gente começar aqui, não esqueçam de deixar o like, tá? Curtir e comentar o nosso canal para ajudar a gente nesse nosso projeto e nos próximos vídeos que a gente vai lançar. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, ela é psicóloga, ela é empreendedora e também influência nas redes sociais. Eu tô falando da Nailane Reis. Tudo bem, Clinton? Muito obrigada, desde já, agradeço aí o convite. Quero parabenizar pela iniciativa do Papo Amazonês, sabe que é um cara que, eu sempre admirei aí com toda a tua potencialidade. Eu só quero te agradecer pelo convite por estar aqui. Nailane, antes da gente começar, tem muita coisa para falar da Nailane, né? Como foi que a psicologia, quando foi na tua vida que tu pensou, não, quero fazer essa área, é uma coisa que eu gostaria? Então, assim, a psicologia, na verdade, não foi algo que eu ali naquele tempo, escolhi, assim, imediatamente. Na verdade, traz uma inspiração para mim, Eu tive uma pessoa na minha vida fundamental, que foi a minha avó, Antônia Lima Reis, que eu lembro que quando a gente conversava muito, que ela era uma pessoa assim muito acolhedora de conversa, do café da tarde, Ela chegava a comentar comigo que se ela fosse mais nova, ela cursaria psicologia. Então isso assim ficou assim muito forte assim, sabe, para mim. E quando eu tive a oportunidade, isso lá em 2010, eu fiz um vestibular pela Uninorte na época, foi um vestibular basicamente de férias. Entre as opções de curso tinha o de psicologia. E como eu tinha essa mensagem tão forte da minha avó, dentro de mim, eu me interessei. Então, assim, surgiu ali uma curiosidade a respeito da área. E na época eu fiz o vestibular, passei, e entre as opções tinha o curso e escolhi o curso para estudar. Já estou na área há quanto tempo já? Olha, então, estou te falando aqui de 2010, basicamente quando eu ingressei. Então eu formei ali final de 2014, minha formatura foi em 2015 e venho atuando assim basicamente desde então. Como profissional mesmo, já formada, minha primeira experiência mesmo, assim como profissional na área, foi de 2017 para cá. Mas anteriormente eu já tinha um estágio ali na área do trânsito, na área organizacional, enfim, já lidava mais ou menos nessa questão assim da empresa, Parte clínica, porque a psicologia ela vai se dividir assim, em várias áreas de atuação, a parte clínica já foi atuando basicamente aqui em Nova Olinda, ali em meados de 2018, quando eu iniciei a minha vida de empreendedora e comecei a empreender através dos atendimentos psicológicos no âmbito particular, clínico, no município aqui de Nova Olinda. Aí, como a gente vive no mundo de hoje que é bem caótico, questão de trabalho, a gente quase não tem tempo para cuidar da nossa saúde mental, A gente sabe que isso é um dos maiores problemas hoje da humanidade, é cuidar a gente pensa muito no físico, As pessoas pensam muito no físico, mas esquecem que aqui também é importante. Aí, poderia assim, conta pra mim, conta pra quem tá assistindo, qual a importância de cuidar da saúde mental e como é que a gente faz? Cara, assim, a primeira coisa, Clinton, que eu acredito que precisa existir é a consciência a respeito desse cuidado. Eu acredito que o cuidado com relação à saúde mental começa a partir do momento que eu entendo ou que cada pessoa entende que é um ser humano. E aí, quando a gente fala de ser humano, a gente precisa falar dele como um todo, Você colocou muito bem, às vezes se preocupa muito só com o aspecto físico, mas esquece que como ser humano que é bio, psico, sócio e espiritual. Ou seja, se a gente for falar de saúde, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, ela vai dizer que saúde é um completo bem-estar
basicamente em todas essas áreas, em todos esses aspectos, onde o ser humano ele tem uma qualidade de vida. Então, eu acredito que o cuidado em saúde mental ele deve começar a partir da nossa própria consciência, de eu já entender que o cuidado em saúde integral eu preciso dar atenção para todos os aspectos da minha vida. E é claro que aqui jamais eu estou falando de perfeição, né? Jamais eu estou dizendo também que a gente pronto, agora a gente vai ter que fazer tudo perfeito. Não, jamais. Mas entender, compreender que cada aspecto desse é necessário a gente dar uma atenção. Quando se fala em cuidado em saúde mental, por exemplo, não é necessariamente só ir ao psicólogo e fazer psicoterapia. Mas o cuidado em saúde mental começa, por exemplo, por a gente melhorar a nossa alimentação, para a gente fazer um exercício físico, um alongamento que seja, por a gente investir nas nossas atividades prazerosas, em coisas que a gente gosta, que traz sentido para a nossa vida, que nos dá aquela sensação de prazer. É a gente proporcionar e ter um bom ambiente familiar, né? Viver ali num ambiente mais harmônico, onde realmente haja ali boas relações. Então, o cuidado em saúde mental, ele abrange aí, inclusive, uma rede, né? Um conjunto de autocuidados, que você percebe que não só vai te ajudar relacionado ao teu âmbito mental, mas também com relação a vários outros aspectos. Então, assim, podemos dar um exemplo bem didático, é como se a nossa mente fosse uma sementinha ali. Então, a gente tem que cuidar ali do corpo, que são as raízes, ali do nosso ambiente, que é a terra ali, que fica ali ao nosso redor, as nossas folhas. Então, para que essa sementinha se sinta bem e comece a florescer e depois a gente possa colher frutos, a gente tem que cuidar de todo o redor para poder ela se sentir bem. Primeiramente, reconhecer esses aspectos, né? Ter a consciência de que, como ser humano de forma integral, existem variados aspectos que você precisa dar essa atenção. Quando você tem essa consciência, isso se torna mais fácil para que tu comece a gerar movimentos em direção a isso. Que no caso, esses movimentos, essa sementinha que tu está dizendo no sentido da gente cultivar, seriam, por exemplo, práticas de autocuidado em cada uma dessas áreas da nossa vida. E hoje a gente discute muito em relação à terapia, né? Ainda existe muito essa questão de... Eu acho que tudo começa assim quando você falou muito bem, quando eu tenho consciência de que eu preciso daquilo, que eu entendo que eu não tô bem, não tô legal ali a minha vida não tá indo bem, então eu preciso cuidar um pouquinho da minha mente, da minha cabeça, que eu digo isso por experiência própria, né? A terapia, ela mudou minha vida. Eu passei por depressão, eu tive crise de depressão, crise de ansiedade. E quando eu realmente parei e pensei, não, eu tenho que ir atrás de alguém que entenda, porque eu não tô conseguindo resolver sozinho. É uma coisa que a gente se resolve sozinho, né? Então, quando eu parei e pensei e agi, porque não é só parar e pensar, a gente tem que ir, agir mesmo, ir atrás do cuidado, atrás da pessoa que pode ajudar a gente. Isso mudou a minha vida. Hoje em dia eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu passei por isso, uma fase difícil da minha vida, mas a terapia ajudou muito. Ajudou muito. Perfeito. Muito legal tu colocar isso, porque, inclusive, eu te pergunto, né, Clinton, assim, se de repente, sei lá, por alguma eventualidade na vida, tu precisasse, sei lá, passar por uma cirurgia, tu iria procurar um açougueiro? Não. Por que tu não iria procurar um açougueiro? Porque o açougueiro, ele não é ali muito indicado para fazer esse tipo de trabalho. Exatamente. Então, se tu precisasse passar por uma cirurgia, quem que você iria procurar? Um cirurgião, um médico especializado na cirurgia. Perfeito. Você falou muito bem. Especializado naquela área, naquilo que você está com necessidade, está com uma dificuldade, está com uma dor.
E quando nós estamos com uma dor, com uma angústia, passando por um problema, com alguma questão que está ali de alguma forma incomodando e já te prejudicando em alguma área da tua vida, por que não buscar um especialista? Quando a gente está com dor de dente, a gente vai aonde? Dentista, né? Por quê? Porque ele é o especialista para cuidar da saúde. Exatamente. Mas, assim, em pleno século XXI, a gente ainda tem o que a gente vai chamar do preconceito. Né? Existem muitas falácias dizendo, ir no psicólogo é para louco. Né? Não estou doido, não. Né? Então, assim, o que é isso? As pessoas, elas desconhecem. E aí adquirem um conceito próprio de algo que elas nunca nem se disponibilizaram a experimentar para saber como é. Agora, também é interessante isso que você está falando, porque assim, é importante, quando você buscar a psicoterapia, você também como paciente entender qual é a abordagem que o profissional está te atendendo. Porque se a gente for falar de psicologia, ela é um mundo. Então, dentro da psicologia existem assim, várias teorias, várias abordagens. Mas hoje em dia, existe uma coisa chamada prática baseada em evidência. Ou seja, hoje, dentro da área da psicologia, de acordo com o diagnóstico daquele paciente, qual é a abordagem padrão ouro para tratamento daquela necessidade, daquela dor, daquilo que o paciente vem enfrentando? Isso é importante também, tanto, eu acredito, o próprio profissional orientar, quanto o próprio paciente saber. Por quê? Porque se de repente ele estiver indo também para uma psicoterapia onde, de repente, aquela abordagem não seja considerada padrão ouro para o diagnóstico, para o protocolo, para aquela questão que ele está enfrentando, pode ser que ele esteja enxugando gelo. Então, isso é importante a gente também observar, quando se trata dessa questão da terapia, do acompanhamento psicológico, clínico. Tá, a gente falou um pouquinho aqui de saúde mental, mas aí, a gente sabe que a Dailane também é empreendedora, inclusive Sim. Você falou que começou a atuar mesmo hoje Sim. como psicóloga através do empreendedorismo. Quando é que começou isso aí? Quando é que você teve a ideia? Não, eu vou montar meu próprio consultório. Cara, assim, eu tive uma grande influência, assim, na minha vida com relação a isso, né? Hoje, eu venho, assim, meus pais, eles são concursados, então eles vêm de uma geração onde eles prezam muito a questão da estabilidade, né? Tanto que os dois lutaram muito para serem concursados. Graças a Deus, meu pai é aposentado já hoje, minha mãe ainda está atuando como pedagoga de uma escola estadual. Então, eu confesso, assim, para ti, que eu sempre tive medo, né? Por conta, assim, da criação, por conta que os meus pais sempre disseram, olha, com relação a trabalho, ou tem que passar no concurso público, ou ser, de repente, funcionário público contratado, enfim. E aí, eu tinha muito essa mentalidade, né? Quando eu vim para Nova Olinda do Norte, em 2017, 2018, mais ou menos, eu tive, assim, convivendo com meu marido, né? Meu marido é o Luciano Cabral, empreendedor, como ele conta a história dele desde os 10 anos de idade dele. Inclusive, já lança aqui o convite para o Luciano, tá? Ser o próximo convidado a sentar aqui comigo. Sim. E aí, assim, naquele período de 2018, eu estava atuando como funcionária pública, mas eu ali estudando, eu sempre me debrucei muito na minha área e assim, começou a nascer uma faísca dentro do meu coração em fazer atendimento psicológico na área clínica, né? Coisa que eu nunca imaginei de verdade que eu ia atuar. E aí ele me incentivou muito. Então, na época, eu lembro, né, que a gente alugou um espaço onde eu tinha muito medo. Por quê? Porque esse espaço era R$400 para alugar. E aí eu assim, fiquei meio, será? E vem aqueles pensamentos, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Como é que vai ser na época? Mas isso era para mim começar ali, vamos dizer, os passos iniciais para atendimento clínico.
E aí eu fui, sabe? Acho que coragem é algo que eu aprendi também, a gente encontra caminhando, se movimentando, né? Porque o medo, ele é uma emoção que realmente ele vem como um estado de alerta, mas ele não pode nos paralisar completamente, né? Ele só é um sinal ali de uma informação para a gente prestar atenção. Então, ele, assim, foi esse grande influenciador, eu acredito, nesse ramo do empreendedorismo para mim. Na época eu iniciei, graças a Deus, né, deu muito certo. Então, hoje em dia, por exemplo, eu já tenho o que a gente vai chamar de uma carteira, né, de cliente na área clínica, de atendimento em terapia. Então, para mim, foi algo, inclusive, até libertador. Porque hoje, por exemplo, a minha mentalidade, ela mudou muito. Hoje é completamente diferente. E, inclusive, essa é uma habilidade fundamental do empreendedor. O empreendedor, ele começa a vencer, na verdade, aqui dentro, em primeiro lugar. E depois ele vai vencendo aqui fora. E isso é tão engraçado, porque um dia desse mesmo, meu esposo estava comentando comigo, né? Comentou, brincou assim, me parabenizando por alguns movimentos que eu estava fazendo, e aí disse, olha, para quem tinha medo, né, de pagar R$400 de aluguel lá atrás, hoje, aí a gente riu, brincou, e graças a Deus a gente vem conquistando aí muitas coisas, com muito trabalho, porque não é nada fácil empreender, a gente sabe disso. Mas eu não me arrependo. Não se arrepende. Porque, assim, eu já tentei várias coisas. Eu também tenho esse mesmo pensamento de ter a independência financeira. E eu acho, assim, que o maior medo de quem está começando é de que não vai dar certo. De que não vai ter lucro, não vai ter um retorno. Porque as pessoas hoje sempre pensam em algo rápido. Em algo que me dê retorno logo. Esquecem de pensar em algo a longo prazo. Exatamente. Trabalhar para que aquilo ali seja consistente, aquilo dê certo, realmente. Tá. E aí, a Dailane começou a empreender, começou a atender. E do nada a Dailane criou um perfil no Instagram e agora faz vídeo quase todo dia. Não, olha, quando a gente fala assim, esse de repente, esse do nada, ele é construído há um tempo, né? Esse do nada sempre tem um antecedente ali, sempre tem uma raiz, algo que você já vem preparando ao longo do tempo, né? Então, assim, quando eu, lá em meados de 2018, comecei alugado, né? Fiquei um tempo ainda no local que eu tinha alugado, mas logo depois a gente tinha um automóvel lá na época, resolvemos iniciar uma construção, né? E aí nós vendemos na época um automóvel que a gente tinha e a gente deu um pontapé inicial em uma primeira etapa de uma construção, porque lá no momento já existia um outro sonho, um outro projeto que hoje se chama Instituto Lotus. A gente vai chegar lá. Então, na época, graças a Deus, né? E também com articulação, trabalhando, a gente conseguiu construir 2 salas e um banheiro, se eu não estou enganada. E aí, agora que eu não tinha os móveis, né? Não tinha. Eu lembro que quando eu iniciei, eu iniciei alugando, mas eu consegui comprar ainda minhas 2 poltronas para mim começar a atender. Então, eu só tinha minhas 2 poltronas. E aí, com os atendimentos, né, ali com o trabalho, eu já fui reinvestindo nos meus móveis, nas minhas coisas. E hoje, né, graças a Deus, já está mais organizada a minha sala. Então, eu estou te falando assim de um período de 2018, mais ou menos, para cá, né? 2024 que a gente está, porque até hoje a gente ainda está arrumando, né? Então, esse de repente, na verdade, ele surge externamente para os outros, realmente podem até pensar, é muito rápido, mas teve todo
É justamente aquilo que uma a gente acabou raiz de lá falar, atrás. né? Você pensou a longo prazo, mas aí tem um certo momento ali que no meio disso tudo aquilo, bum. Aí é quando as Sim. pessoas, então, cara, foi rápido, mas eu trabalhei antes disso dar esse boom aí. Exatamente. E aí, como é que a gente vai falar de rede social agora? Como é que foi? Você tinha um medo ali de começar e quando é que tu começou a gravar os Sim, vídeos e tal? sim. E aí, com isso, empreendendo na minha área dentro da psicologia, o que eu comecei a fazer? Assistir vídeos a respeito do marketing, como captar clientes, né? Como poder compartilhar conteúdo que pudesse facilitar a vida do meu cliente ou de outras pessoas também. Eu comecei ali a entender uma forma de como eu poderia transbordar conhecimento, inclusive para facilitar a vida das pessoas, para tentar trazer uma psicologia assim de fácil acesso, né, informações. Então, para que eu pudesse conhecer um pouquinho, porque eu não conheço muita coisa nessa área, eu precisei estudar, eu precisei fazer cursos, né? Então, hoje, por exemplo, mais recentemente, um final de semana desse passado, eu estava num congresso online de psicologia e negócios. Então, de alguma forma, eu sempre estou buscando, bebendo de fontes de conhecimento. Mas o conhecimento, de fato, ele é mais efetivo quando você bebe da fonte e você compartilha. Então, se eu comecei a estudar sobre marketing, eu comecei a entender que eu precisava me posicionar mais nas redes sociais, né? Tanto que hoje eu tenho um perfil pessoal, mas resolvi não utilizar o meu perfil pessoal, criei, né? E venho arrumando ainda no decorrer do tempo o meu perfil profissional, que hoje é o que está mais ativo, hoje é o que eu inclusive uso mais atualmente, e com isso os vídeos, os conteúdos, aquilo que de vez em quando eu estou lá, é inevitável, né? Comentando, comunicando, convidando, hoje mais ativa também no Instagram do Instituto Lotus, justamente por a gente trabalhar ali com a oferta de cursos livres, com a entrega desse serviço de conhecimento, né, para a população. E, enfim, é isso que a gente vem desenvolvendo no decorrer do tempo. Sim. É importante, né, a gente se posicionar nas redes sociais e levar um conteúdo. Eu sempre digo assim, a gente tem muita coisa na internet. A internet Sim. é um mar de informação. Mas se começar pela gente, puder levar um conteúdo diferente, uma coisa que mude realmente ali o dia da pessoa quando ela vai assistir, é muito bom isso. Perfeito. E o Lotus, você falou do Lotus aí, disse que o Lotus foi pensado, foi sonhado, Sim. E o Lotus já está funcionando. Como é que tá o Lotus hoje? Como é que isso... Olha, o Instituto Lotus, ele ainda é um bebê, né? A gente está falando de basicamente aí uns 6 meses de existência dele aqui dentro do município de Nova Olinda. Mas, assim, externamente, né? Quando a gente vai falar de raiz, também foi um sonho lá de trás, lá, né, de 2019, 2018. Então, quando nós viemos para o município de Nova Olinda, eu vim porque eu vim com uma proposta, né, de trabalho, de como atuar como psicóloga, tudo direitinho. Mas o meu esposo, na época, ele sendo empreendedor, ele veio com a ideia de abrir, né, alguns negócios, algo ali de acordo também com a área dele, que ele é administrador de empresa. Então, quando nós chegamos aqui, que a gente atuou dentro da Secretaria de Assistência Social, nós começamos ali também a entender uma necessidade, né, da população, de trazer realmente ali uma dor minha muito grande, era querer me atualizar em algum curso e eu ter que viajar para Manaus, e aí se você vai colocar no bico do lápis, né, passagem, estadia, transporte, alimentação e mais o curso, nossa, é um investimento muito grande, né? É um investimento pesado, querendo ou não. E aí
foi surgindo aquela vontade, aquela ideia de poder ter um espaço onde a gente pudesse possibilitar esse acesso, né, ao conhecimento. Então, o Instituto Lotus, ele nasceu também dessa nossa dor, dessa nossa vontade de ter uma empresa, ter um local que pudesse promover esse conhecimento. Então, lá, quando nós construímos o meu consultório, foi uma primeira etapa, na verdade, lá atrás. E hoje, atualmente, o que foi concluído? Na verdade, foi concluída uma segunda etapa da nossa empresa, que foi o auditório. E mais uma sala, no caso do meu esposo, né, para ele trabalhar. Então, a gente realmente tem um espaço, um prédio próprio, né, graças a Deus, dentro do município. E lá nós somos vários braços. A gente tem esse braço educacional, de cursos livres, e a gente tem tentado trazer, inclusive, cursos que sejam diferentes, que sejam temáticas diferenciadas. Não só isso, mas eventos também. Então, esse ano, por exemplo, a gente teve a grata satisfação de poder fazer a exposição de fotografia Depressos, né, do 19, que foi imediada pelo nosso renomado, né, fotógrafo Paulo Mesquita. Então, assim, para mim foi uma realização de um sonho, e eu tenho certeza que para ele também, e principalmente poder realizar isso no nosso território, em Nova Olinda do Norte, né? Então, o Lotus, ele tem uma mentalidade diferenciada de poder proporcionar esse acesso. Isso no braço educacional a respeito de cursos livres, mas a gente também tem um braço na área da administração, que no caso são a oferta de serviços de assessoria em gestão, em planejamento, em controle financeiro, em treinamento de equipe, em suporte para empresários e empreendedores. E o braço de saúde é mais especificamente a saúde mental, onde eu, como psicóloga, né, faço os meus atendimentos na área clínica através do serviço de terapia aos meus pacientes. Então, o Lotus, na verdade, ele é ali uma imensidão, onde a gente tem vários braços dentro dele e a gente tem trabalhado cada vez mais para melhorar, né, para aperfeiçoar a nossa entrega de serviço. Não sei se eu posso falar da nossa agenda de curso desse mês de julho. A nossa agenda de curso nós vamos iniciar agora, no dia 12, nessa sexta-feira. Inclusive, como eu acredito que você gosta também disso, né? A oficina vai ser sobre inovações pedagógicas, explorando ferramentas para o ensino moderno. Então, quem vai ministrar essa oficina vai ser a mestre Delcilane Reis e o mestre Jadson Viana. Eles estarão falando, Clinton, sobre as ferramentas tecnológicas, um pouco da inteligência artificial, de como você pode utilizar esses recursos, né, para o interessado na área da educação, para o profissional, para o educador, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, dessas pessoas, desses profissionais. Então, eu estou assim, muito animada com isso, porque, por exemplo, é esse diferencial que eu acredito que a gente precisa trazer para o nosso território, né? Onde que aqui a gente tinha ouvido falar em uma oficina como essa, e você sabe muito bem, que tu é expert nisso também, o quanto hoje utilizar esses recursos pode otimizar o nosso tempo, facilitar a nossa vida, nos ajudar na elaboração de projeto, planejamento. Hoje, no Instituto Lotus, a gente utiliza muito, claro que não faz Ctrl+C, Ctrl+V, faz uma adaptação, mas assim, facilita por demais a nossa vida na nossa atuação. Então, no dia 12, agora nós teremos essa oficina. No dia 15 ao dia 17, nós teremos uma oficina também de noções básicas de Canva. Eu acredito que tu também deve usar, né, essa ferramenta, onde a gente vai ser mediado pelo Kaique de Castro, que é hoje, né, o nosso design, aquele que cuida também das nossas redes sociais, que elabora as nossas artes.
tanto do Instituto Lotus quanto da Barbearia Cabra Macho. E aí ele tem a proposta de ensinar os interessados a criar a sua arte do zero, a ter uma noção. Falando de rede social, tu também sabe que é o nosso cartão, né, postal ali, é a nossa cartão de visita. Então, entrar numa rede social hoje, daquele profissional, e ver essa rede bagunçada, a gente já não tem uma primeira impressão ali. Não tá legal. Né? Você já... Alguma coisa ali em ti já... Agora, quando você entra numa rede social, ou tu vê uma divulgação que tem uma mídia, um post mais organizado, e aí, é mais atrativo? O que tu acha? A gente se sente mais segura. Perfeito. Isso passa mais segurança. Seria mais fácil, será, de fechar uma venda, Sim, contratar essa pessoa? Com certeza, só de olhar. Perfeito. Então, também é mais uma oportunidade, né, nessa área do marketing. Aí a gente tem no dia 18 e 19 um curso de design de sobrancelha, com aplicação de rena e cílios com aplicação em tufos ou realistas, que será o Wendley Batista, que é de Nova Olinda do Norte, também experiente há mais de 7 anos na área, atuante, faz um trabalho incrível aqui dentro. Ainda tem isso também, porque a gente tem buscado olhar para os profissionais que a gente tem, porque a gente tem muito profissional bom. Sim. Em Nova Olinda do Norte. Tem muito profissional que pode, assim, contribuir por demais, né, com o nosso território. E lá no final do mês, 29 e 30, a gente também vai ter uma oficina de noções básicas de primeiros socorros e aleitamento materno. Então, ou seja, todos os profissionais ou interessados a respeito do assunto, pais, mães, que quer aprender um pouco mais a lidar ali com seu bebê, né? Em momentos que tu é pai, tu sabe disso. Às vezes é bem difícil, né, lidar ali, ou de Deus o livre acontece algo ali com aquela criança e a gente poder socorrer, poder dar aquele suporte, que será mediado pela enfermeira Catiane Menezes, que é expert no cuidado em saúde da mulher. Então, esse mês nós estamos com essa agenda lá recheada, eu acredito, de conhecimento, e tem essa proposta incrível que só tem a contribuir, cada dia com os nossos profissionais, com os interessados, com aquele que queira, de fato, inclusive se destacar no mercado de trabalho. Porque hoje em dia a gente sabe que não é só ser bom, a gente tem que construir aquilo ali. A gente tem que realmente... A habilidade ela é construída, né? Exatamente. Então, assim, se há uns anos atrás eu tivesse o Lotus aqui, eu acho que hoje eu seria muito mais capacitado para fazer outras coisas que eu tive que aprender sozinho. Então, também, se lá no começo do teu negócio teve aquele medo, tivesse o Lotus lá para te dar essa ajuda, teria sido muito bom, né? Então, assim, é muito importante ter o Instituto Lotus em Nova Olinda. Vocês estão de parabéns, tanto você e o Luciano também, por ter criado essa, que é uma das melhores ferramentas hoje aqui em Nova Olinda, para a gente se capacitar, para a gente também que está começando um negócio, precisa de ajuda ali, tem esse medo, então é muito bom. Dailane, então é isso, tá? Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por ter vindo fazer parte do nosso Papo Amazonês aqui, por ter contado um pouquinho da sua história. Mas antes da gente terminar, eu queria que você desse um recadinho ali para quem está assistindo a gente. Então, Clinton, eu quero te agradecer, né, pela oportunidade, obrigada por esse bate-papo, mais uma vez te parabenizar, te desejo assim muito sucesso, então, profissional de excelência, então que tu continue usando as tuas habilidades ao teu favor, né, cada vez mais se destacando como esse profissional que você é. Então, muito obrigada de verdade, tá bom? E para quem está nos assistindo, eu espero que aqui esse bate-papo, aquilo que a gente tenha falado, tenha contribuído por demais com você. Nós temos aqui o intuito realmente de poder te trazer, trabalhar, inclusive até essa parte da sua mentalidade, de que você entenda e acredite que cada vez mais você é capaz de conquistar aquilo que você tanto almeja, tanto sonha.
Eu sou a psicóloga Dailane Reis, cofundadora do Instituto Lotus, e estou à sua disposição. Faça-nos uma visita. O Instituto ele fica localizado na Rua Santa Teresa, no bairro Aerolândia, em Nova Olinda do Norte. Então, meu muito obrigada. Então é isso, gente. Já estamos finalizando aqui o nosso Papo Amazonês. Obrigado por ter assistido. Deixa o like, curte e comenta lá no nosso canal. Segue a gente nas nossas redes sociais e aguarde até o próximo episódio.